Amém? Mateus 21, verso 23. A palavra nos diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Amém? Feche os teus olhos, peça para o Espírito de Deus falar com você, peça para o Espírito de Deus abrir o teu entendimento. A palavra de Deus diz: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que o Espírito de Deus nos abra o entendimento, nos capacite a ver as coisas de Deus, o plano de Deus, a obra de Deus. Querido Espírito Santo de Deus, neste momento, meu Deus, passamos a falar da tua palavra, que é viva e eficaz, que não volta vazia. Meu Deus, que essa palavra, meu Deus, possa realmente falar nos corações, corrigir o que tem que ser corrigido, aperfeiçoar o que deve ser aperfeiçoado. Meu Deus, que essa palavra possa nos trazer ânimo e fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Meu Deus, confio a vitória e a bênção neste momento, que esse irmão e essa irmã possa, meu Deus, alcançar, meu Deus, resultado da sua oração, da sua prece, que esse irmão e essa irmã, meu Deus, possa alcançar uma palavra de vida eterna nessa noite, que possa alcançar a bênção, a vitória e a conquista, que esse irmão e essa irmã, meu Deus, possa, meu Deus, alcançar essa palavra que o Senhor tem direcionado diretamente para ela. Meu Deus, abençoa e dá vitória neste momento, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Estava lendo o livro de Mateus, né? Você vai passando por muitos textos, muitos capítulos, e me deparei com este verso, ao qual me chamou a atenção, que Jesus, chegando ao templo, estando já ensinando, acercaram-se deles os principais sacerdotes do povo, com uma pergunta para ele. Então Jesus estava já no templo, ensinando, pregando. Outro evangelho diria que estava passeando pelo templo, e as autoridades do povo se chegaram a Jesus, anciãos e os sacerdotes, com uma pergunta, e chegaram e fizeram essa pergunta, duas perguntas. A Bíblia diz aqui, perguntaram para Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? Essa é uma pergunta. E quem te deu essa autoridade? Então vejam só que eles acompanhavam o ministério de Jesus, os feitos de Jesus, as curas de Jesus, as libertações que Jesus fazia, né, os milagres que Jesus estava efetuando, e eles não podiam acreditar nisso porque eles eram a autoridade, eles eram os líderes políticos, eles eram os líderes religiosos da época e não aceitavam, né, que uma outra pessoa o fizesse. E Jesus, então, ele mostrou seus argumentos, ao qual nós não vamos aqui destacar, mas eu quero dizer para vocês que com que autoridade fazes essas coisas e quem te deu essa autoridade? Então nós sabemos que toda autoridade procede de Deus, toda autoridade procede de Deus. Amém? Concordamos com isso? João Batista disse em João 3,27 que o homem ele não pode receber nem nenhum se o céu não lhe for dado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Portanto, tudo que você tem é Deus que te deu. Amém? Tudo que você tem foi Deus
deu. Creia e acredite nisso, né? Quem que te deu essa autoridade? Então toda autoridade procede de Deus. Em Tiago 17 diz, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e não há sombra de variação. Amém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do céu, do Pai das luzes, em quem não há mudança e não há sombra de variação, né? E esse Deus que não muda, esse Deus que é imutável, esse Deus que continua estendendo a mão, abençoando e efetuando vitórias e graças sobre a tua vida. No Salmo 127, 2 diz, né? Salomão ele fala bem assim: inútil me será levantar de madrugada, dormir tarde, colher o pão que penosamente granjeastes, porque Deus aos seus amados os dá enquanto dorme. Amém? Deus aos seus amados os dá enquanto dorme. De maneira que ele fala bem assim: é inútil vocês levantarem de madrugada, vocês levantam cedo, vão dormir tarde, vocês granjeiam o pão penosamente, vocês lutam demais por isso, mas Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Amém? Porque Deus, em Isaías 64:4 diz que Deus, desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se apercebeu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Amém? Deus ele trabalha por aqueles que esperam por ele. De maneira que toda autoridade, a autoridade ela vem de Deus. Se Deus abrir portas serão abertas. E Jesus disse no Apocalipse 37 que a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Então por quê? Vem de uma autoridade. E nós sabemos que essa autoridade provinda de Deus, nessa certa ocasião, pelo menos 3 textos bíblicos a gente encontra que os discípulos de Jesus, 2 irmãos, João e Tiago, a mãe deles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, permita, aqui no capítulo anterior, em Mateus capítulo 20, permita que na tua glória, esses meus filhos se assentem, um com a tua direita e outro com a tua esquerda. E Jesus falou bem assim para eles: vocês estão preparados, vocês podem beber do mesmo cálice que eu vou beber, E então eles falaram: nós podemos. Jesus falou: tudo bem quanto a isso, mas isso só pode proporcionar o meu Pai, Só o Pai pode proporcionar aqueles que estão preparados a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda. Isso quer dizer, tudo procede de Deus, Que quando Deus diz assim, está feito, está pronto, está proporcionado. Isso quer dizer o quê? Que na hierarquia, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus podia dizer assim para a mãe dos filhos de Zebedeu, ele podia dizer assim: não, deixa comigo que eu vou resolver essa situação. Não, ele falou: tem uma autoridade maior, Isso está, quem está preparado pelo meu Pai. Em outra ocasião, em Atos capítulo 1, versículo 7, no versículo 6, primeiro ele começa dizendo assim: os discípulos perguntam assim para Jesus: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse assim: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Porque a autoridade procede de Deus. Jesus mesmo afirmou: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Amém? A autoridade que procede de Deus. Não vos compete saber tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz assim:
que convém que reine, 1 Coríntios 15, 26, convém que reine até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? E o texto continua dizendo assim, todos certamente instrui aquele que está lhe subordinando todas as coisas. E a Bíblia diz assim, que quando então Jesus tiver vencido tudo, né, dominado sobre tudo, então o próprio Filho se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo e em todos. Amém? E quando então Deus proporciona autoridade a alguém, o que é a autoridade legítima? Autoridade, em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Amém? Toda a autoridade é constituída por Deus. Eu não estou aqui falando que todos os governantes são constituídos por Deus, que todas as pessoas que exercem um cargo são constituídas por Deus. Eu estou dizendo que toda autoridade provém de Deus, toda unção provém de Deus. Quando o povo de Israel queria a monarquia, queria um rei, eles se chegaram a Samuel e falaram bem assim, em 1 Samuel capítulo 8, ele falou bem assim, constitui-nos um rei como odeia as demais nações. E Deus deu para o povo de Israel um rei como as demais nações tinham. Um rei segundo o coração dos homens, que era um rei corrupto, um rei de amargura, um rei que enganava, um rei que deturpava, um rei que denegriu uma nação toda, um rei que se levantou contra os homens de Deus. Porque quando eu digo aqui que a autoridade é constituída por Deus, nós devemos realmente nos acercar da autoridade de Deus. Quando Deus levanta uma pessoa, quando Deus levanta um homem, não o homem que os homens levantam, mas o homem que é levantado na autoridade de Deus. Todos os grandes homens de Deus, eles foram confrontados. Todos os grandes homens de Deus foram denegridos muitas vezes, foram injuriados, Paulo foi apedrejado, foram açoitados, mas eles tinham a legítima autoridade de Deus, a legítima autoridade que veio do alto. Porque quando Deus, ele unge uma pessoa, em Oséias capítulo 8, versículo 4, a Bíblia fala sobre, Deus fala assim, eles levantaram reis, mas não da minha parte, eles constituíram príncipes, mas eu não soube. Pelo que eu estou dizendo que muitas vezes governantes são levantados, muitas vezes presidentes são colocados em poder, muitas vezes elegemos pessoas para determinados cargos, mas tem eles a autoridade realmente que vem de Deus? Quem te deu essa tal autoridade, o qual esses homens estavam perguntando para Jesus, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Então aquele que realmente é constituído por Deus, aquele que é levantado por Deus, aquele que é ungido por Deus. A Bíblia diz no Salmo 115, 105, que ele repreendeu reis por causa do seu povo, por causa do seu ungido, e ele disse assim para eles: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Amém? De maneira que eu quero fazer vocês refletir nessa noite sobre quem tem a legítima autoridade. A Bíblia diz assim em Mateus 7,1: não julgueis para que não sejais julgados. Levante a sua voz, levante os seus argumentos, o teu conteúdo, para contra o nome de Deus. Certamente você estará em apuros, certamente você estará em decadência, porque o próprio Deus estará intervindo
o próprio Deus estará indo a favor daquele que Ele mesmo ungiu, aquele que Ele mesmo constituiu, aquele que Ele mesmo levantou. Nós vemos no Antigo Egito, estava lá Moisés com a autoridade de Deus, com a vara de Deus na mão, amém? Com o poder de Deus, e se levantaram magos, se levantaram feiticeiros, se levantaram opositores, que a Paulo cita isso em 2 Timóteo 3,8, ele diz assim: como Janes e Jambres resistiram a Moisés no deserto, estes também resistem à verdade. Então, muitas pessoas se levantam para ser opositores a ministérios, opositores a pessoas levantadas e constituídas por Deus, mas aquele que tem a verdadeira autoridade de Deus, ele prevalece, amém? Amém. Você tem sido levantado por Deus, amém? Você tem um ministério, você tem um dom, você tem uma obra que Deus colocou na tua mão, você foi levantado por Deus, você tem a verdadeira autoridade de Deus. E aqueles magos se levantaram contra Moisés e fizeram, e enganaram, e deturparam, e ludibriaram, mas a autoridade de Deus quem tinha era Moisés, de maneira que os milagres de Moisés prevaleceram, amém? De maneira que as coisas de Deus prevalecem, permanecem, ficam, se constituem. Tem um versículo em Hebreus 5,4 que diz assim: ninguém leva maior honra para si do que aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Ninguém leva maior honra para si como aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão. Deus chamou Arão, ele constituiu, deu um sumo sacerdócio para Arão, aquilo sacerdotal que era levítica. Deus levantou um sumo sacerdote Arão. Pessoas contestaram e falaram: não, isso aí não é chamado por Deus. E Deus falou assim: eu vou provar para vocês quem é o meu escolhido. Estão vendo aqui essa planta aqui, que não é natural, ela jamais vai florescer, porque não pode, não é normal. E Deus falou assim: portem varas, a vara que florescer, esse é o meu escolhido. Você já viu uma vara cortada florescer? Foram lá, cada um tirou um ramo, uma vara, a vara de Arão floresceu, porque ele era chamado, constituído por Deus, amém? Porque aqueles que são chamados e constituídos por Deus prevalecem e permanecem. Com que autoridade fazem essas coisas? A nossa autoridade, Jesus disse assim em Mateus 28,18: toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, amém? Toda autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra. Jesus foi constituído por Deus para ser o Salvador do mundo, amém? Jesus foi constituído por Deus para libertar os cativos, amém? Jesus é o Salvador. Aliás, Cristo significa ungido, amém? Cristo significa ungido. Jesus foi ungido por Deus para salvar o mundo, para salvar a humanidade, para interceder pelos pecadores. Ele tem a legítima autoridade de Deus, amém? E Jesus disse assim: toda a autoridade, todo o poder lhe foi dado, foi entregue nos céus e na terra. E este poder e essa autoridade nos é constituída pelo próprio Jesus Cristo, amém? Quando ele diz assim: em meu nome expelirão os demônios, amém? Você tem o poder e a autoridade do nome de Jesus, A Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a autoridade do nome de Jesus. Em Filipenses 2,9, a Bíblia diz assim: que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a autoridade que Deus lhe deu, amém? A autoridade que Deus lhe deu para Jesus
legítima autoridade. Quando eles perguntaram para Jesus: com que autoridade que você está fazendo isso aí? Autoridade constituída pelo dono do universo, amém? Autoridade daquele que manda e ordena todas as coisas. Quando, certa ocasião, é o final do capítulo 8 de Mateus, Jesus acalma aquela tempestade. Jesus diz assim para o vento: vento e mar, aquieta-te. Eles perguntaram: quem que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem que é? Jesus, o Filho de Deus, que tem autoridade, amém? Que pode todas as coisas, né? Que ordena todas as coisas, né? Aquele mesmo Jesus que no túmulo de Lázaro, João 11, disse assim: Lázaro, sai para fora. E aquele que tinha, né, sepultado de 4 dias, a Bíblia diz, saiu ouvindo a voz daquele que tem poder e autoridade, amém? Aquele que é constituído por Deus para a salvação da humanidade. De maneira que, irmãos, quando Deus constitui a autoridade, e quem te deu essa autoridade, né? Você está trabalhando para Deus, amém? Por Deus, com Deus, né? Uma pergunta que fazemos: você está trabalhando com Deus, para Deus e com Deus, né? Porque, né? Pode ter muitas adversidades, muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações adversas, mas certo que prevaleceremos, conquistaremos, venceremos, né? Seja lá o que Deus colocou na tua mão, seja um ministério, seja uma obra, seja um trabalho secular, né? A Bíblia diz no Salmo 2, né? Davi fala assim: por que se enfurecem as nações? Por que os gentios, eles imaginam coisas vãs, né? Eu estabeleci o meu reino, eu ungi o meu santo, né? E Davi fala assim: lá do alto Deus se ri, Deus zomba deles quando se levantam contra mim, contra você, contra os escolhidos e ungidos de Deus, amém? A Bíblia diz assim no Salmo 2: Deus do alto ele se ri, porque foi Ele que estabeleceu, amém? Foi Ele que te deu um emprego, foi Ele que te deu uma casa, um carro, foi Ele que te colocou onde você está, se você está no lugar que Deus quer que você esteja, certamente, pode os vendavais acontecer, as tempestades acontecerem, mas certamente Deus vai estar com você, amém? Deus vai te estabelecer, Deus vai te prosperar e levar em bom termo a tua jornada, amém? Creia na palavra de Deus. Com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Responda para você mesmo: eu fui constituído por Deus, amém? Eu fui estabelecido por Deus. Deus me chamou, Deus me ungiu, e eu estou no plano de Deus. Se coloque em pé. Senhor Jesus, nós declaramos e liberamos a tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, realmente estar levantando vidas, almas, levantando ministérios, levantando obreiros e obreiras, servos e servas. A tua palavra diz: rogai, pois ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Oxalá, meu Deus, que o Senhor confirme a tua palavra e que nos dê da tua autoridade, que nos dê do teu chamado, que nos dê da tua unção. A tua palavra diz, Senhor, que a unção ela quebra o jugo, meu Deus. Oxalá que o Senhor possa estabelecer, meu Pai, que não possamos, meu Deus, de maneira dizer, meu Deus, quem é o escolhido, quem não é, quem é aceito, quem não é, quem é chamado, quem não é, mas o Senhor mesmo é que estabelece, o Senhor é que chama, o Senhor é que capacita, o Senhor é que envia. Então, meu Deus, dá vitória e a bênção para cada um, e, meu Deus, que cada um possa ter o teu direcionamento, meu Deus, e a vitória para a sua casa, para o seu lar, para a sua vida, em nome de Jesus.